Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A Organização Mundial de Saúde calcula que 1% da população acima dos 65 anos tem a doença. Aqui no Brasil, não é possível fazer uma estimativa exata, já que a notificação não é obrigatória. No Panorama de hoje, vamos falar um pouco sobre as causas, os sintomas e os tratamentos da doença. E também conhecer o trabalho de entidades que dão apoio aos pacientes. A doença de Parkinson é o tema do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu converso com o neurologista Tiago Garcia, que é especialista em distúrbios do movimento, e com Janete Melo Franco, fundadora da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, a Asparmig. Janete, muito obrigado pela presença. Tiago, muito obrigado pela presença também. Eu queria começar, Tiago, com você explicando de uma maneira mais simples possível o que é a doença de Parkinson. Aquela pessoa que só ouviu dizer o nome da doença, mas não sabe exatamente de que se trata. Como é que a gente pode explicar de uma forma mais simplificada? Perfeito. A doença de Parkinson é a segunda maior doença neurodegenerativa do Brasil, no mundo. É uma doença que cresce muito em incidência. É uma das doenças que mais cresce em incidência no mundo. E é uma doença neurodegenerativa, incurável e cujo diagnóstico é clínico. Então, um dos primeiros parâmetros que a gente tem que entender da doença de Parkinson é que há a consulta neurológica que vai definir o diagnóstico, sendo uma doença que tem como seus principais sintomas a lentidão do movimento, o tremor de repouso e a rigidez. Eventualmente, um desequilíbrio pode acontecer também. Mas, geralmente, nos primeiros estágios, as pessoas envolvem mais lentidão dos movimentos, tremor e, eventualmente, também rigidez. É uma doença que aflige muitos brasileiros. A gente tem números realmente conflitantes, desatualizados na literatura, mas a gente sabe que é uma doença muito prevalente e que realmente afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. E é importante falar também que ela não muda hoje com um tratamento adequado, a expectativa de vida. Aqueles pacientes que têm doença de Parkinson têm uma expectativa de vida igual à de pessoas que não têm doença de Parkinson, desde que tratados adequadamente. Janete, e você? Você foi diagnosticada com a doença de Parkinson há alguns anos, né? Como é que foi receber esse diagnóstico e como é que vem sendo conviver aí com o problema e tentando levar a vida da melhor forma possível? Bom, depois de uma longa busca, eu consegui o diagnóstico. É difícil conseguir esse diagnóstico? Muito. Por cerca de 3 anos eu sofri com sintomas não motores da doença. Então, esses sintomas antecedem os movimentos, a alteração de movimento. Então, a lentidão, a constipação intestinal, uma depressão que não é de comportamento e também a perda, a alteração do olfato. Então, tudo isso veio antes de aparecer sintomas motores. E os médicos confundiam com vários outros sintomas. Então, você roda ortopedista, especialista de membros, você vai em psiquiatra, endocrinologista, você faz todo tipo de exame. Normalmente, você não consegue direção, você não sabe o que fazer. Aí, quando os sintomas motores começam a aparecer com mais frequência, você pode conseguir o diagnóstico, como eu tive a felicidade de conseguir há 14 anos atrás. Eu falo felicidade porque quando você está doente, que você busca uma resposta, o que acontece? Você pensa em inúmeras coisas. E quando tem o Dr. Google, né, que a gente vai lá e busca todo tipo de diagnóstico, você acaba entrando numa situação muito complicada, que é a de entrar em outras doenças muito piores que o Parkinson. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu me senti aliviada. Não feliz, mas aliviada por ter chegado a um diagnóstico. E aí veio uma perspectiva de tratamento. Isso que eu queria já começar a falar com o Tiago. Como é que é esse tratamento? Ao longo dos últimos anos, ele vem avançando? Ele é um tratamento à base de medicamentos? O que mais pode ser feito em relação, por exemplo, a essas questões que vão além da questão do movimento que a Janete colocou? Perfeito. A doença de Parkinson, ela é caracterizada pela perda da dopamina do cérebro, principalmente. Hoje, esse conhecimento já está evoluindo muito.
Então, primeiramente, nos estágios iniciais da doença, a gente trabalha com a reposição dopaminérgica através das medicações. A Janete citou muito bem os sintomas não motores da doença, ou seja, aqueles sintomas que não são relacionados aos movimentos, que são muitas vezes que incomodam mais o paciente do que os próprios sintomas motores, né? Então, essa perda de dopamina requer uma substituição dopaminérgica que a gente faz através de medicação. Então, a gente tem a levodopa, por exemplo, que é o medicamento mais utilizado para a doença de Parkinson no mundo. É interessante porque a levodopa para a doença de Parkinson foi descrita em 1967. Então, é um tratamento relativamente novo para a gente pensar na história da doença, né? Isso significa que a doença, nesses últimos anos, evoluiu muito no seu tratamento, né? Nós temos hoje alternativas terapêuticas muito avançadas, mas nas fases iniciais, a levodopa, a reposição dopaminérgica geralmente já resolve os sintomas. Eventualmente, outras medicações como antidepressivos, medicações para constipação intestinal, né, o trabalho multidisciplinar é muito importante na doença de Parkinson, né, desde os seus estágios iniciais. Mas naqueles pacientes que têm a doença um pouquinho mais estágio moderado, avançado, nós temos hoje terapias inclusive mais avançadas, como a neuromodulação invasiva, que é a cirurgia de DBS, por exemplo, a estimulação cerebral profunda, até mesmo a estimulação cerebral não invasiva, que a gente tem hoje um número crescente de centros no Brasil trabalhando com a neuroestimulação não invasiva, e, obviamente, as medicações que a gente trabalha durante todo o curso. Como é que vem sendo você lidar com a doença nesse tempo? Hoje você tem uma qualidade de vida, vamos dizer assim, que você, né, considera possível, razoável? Tem algumas limitações que você tem aí? Como é que é levar isso para uma pessoa que eventualmente está nos assistindo que também tem a doença? É caso a caso? Como é que funciona isso? Caso a caso. Então, cada pessoa reage de uma forma. Depende muito do estilo de vida que a pessoa leva e das expectativas que a pessoa fez para a vida dela, em termos de o que eu vou fazer quando eu aposentar. Ou então eu só trabalho e falo assim, quando eu aposentar eu vou passear, eu vou viver, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, você cria uma série de expectativas de acordo com o seu plano de vida. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei muito mesmo. Eu fui professora, trabalhava em 3 instâncias, particular, Estado e Prefeitura. Então, o que eu senti é o seguinte, eu tinha já trabalhado muito. E minha expectativa de vida era justamente continuar fazendo atividade física, dançando. E isso eu consegui fazer, mesmo com a doença. Que ótimo. Como eu nunca parei, logo que eu saí, que eu aposentei por invalidez, a médica me disse uma frase que ficou gravada. Ela disse, eu não preciso esperar você ficar incapaz para te aposentar. Mas eu tenho que saber se você vai continuar a viver depois que você aposentar. Então, ou seja, o movimento, a motivação, essas coisas são fundamentais para si. Sentido de vida. Qual é o sentido da sua vida? Se você não cria sentido, você não consegue vencer o diagnóstico. Porque o diagnóstico é muito impactante. Muita gente perde o chão, o céu, perde a referência nesse momento. Então, é fundamental você ter sentido de vida. Isso não é para a pessoa com Parkinson. Para qualquer situação, para qualquer pessoa. Mas mais ainda quando você tem um empecilho ou uma dificuldade como é apresentado na doença. Por quê? Os sintomas são muito difíceis de lidar no dia a dia. A lentidão de movimento é muito incapacitante. Mais do que o tremor. Muita gente nem tem tremor. A doença é reconhecida hoje pelo tremor, mas poucas pessoas tremem. 30%, né? Cerca de 30%. Cerca de 30% das pessoas... Então, e todo mundo pensa assim, que é aquela doença que treme. Não, é aquela que esquece. Confundir com Alzheimer também. Acontece muito das pessoas confundirem o nome diferente, aí elas confundem uma doença com a outra. Porque não sabem a característica de cada doença, né? Então, eu acho assim, é muito importante o sentido de vida. Sim. É fundamental. Tiago, e as causas? Já é possível apontar causas para a doença? É algo genético? É algo de comportamento? É algo que pode ser prevenido, entre aspas? Bom, essa pergunta é ótima, né? Nós ainda estamos trabalhando na descoberta das causas. Nós temos inúmeras pesquisas nesse sentido. A teoria mais aceita é de que nós temos uma degeneração dos neurônios que produzem a dopamina por conta de um acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína.
Então, nós temos uma esperança, por exemplo, no futuro próximo, de ter algum exame complementar que nos ajude a pesquisar essa degeneração alfa-sinucleinopatia, por alfa-sinucleinopatia nos pacientes. Isso nos dá uma ideia de mais ou menos o que pode estar acontecendo. Existem causas genéticas, por exemplo, a gente acredita hoje que cerca de 15% dos pacientes têm alguma causa relacionada à genética, tanto familiar, que é menor, mas também esporádica, que pode ser uma mutação que acontece ao longo da vida. Existem exames também que estão sendo desenvolvidos nesse sentido, para fazer pesquisas de mutações genéticas, tentando buscar a causa, e isso vai ter um impacto mais à frente no tratamento. Nós temos também algumas causas relacionadas a fatores ambientais, por exemplo, pessoas que trabalham com exposição a pesticidas agrícolas. Essas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver a doença de Parkinson, porque a gente pode participar dessa mutação. Então, as causas da doença de Parkinson não são totalmente elucidadas, mas existem estudos em constante atualização e o principal mecanismo que a gente acredita hoje é o acúmulo dessa proteína chamada alfa-sinucleína, que está sendo direcionado aos tratamentos e outras pesquisas diagnósticas mais avançadas. Janete, e por que você resolveu criar uma associação para dar apoio a pessoas que têm Parkinson? Porque eu precisava de ajuda. Então, o primeiro ponto foi procurar no Google, eu quero um grupo de apoio. Você buscou, não encontrou e aí criou, então? E aí criei. Acho que assim, encontrei um grupo de pessoas que também tinham o mesmo interesse. Na época eram 17 pessoas, 2 mulheres e 15 homens. Ficou um comigo, aliás, ele está ainda na associação, os outros todos eu não sei onde são. Mas ficou eu. E aí hoje a associação atende e busca ajudar pessoas que têm a doença? Nós atendemos cerca de quase 100 pessoas e direto, com tratamento multidisciplinar. Aí abrange fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, educação física, acho que eu esqueci alguma coisa, né? Não sei. Nutrição. Então a gente faz parcerias com as universidades federal e a UNA, que são parceiros frequentes, formamos alunos para poder atender essa demanda que está havendo aí, então a gente recebe muitos alunos também. Perfeito. Bom, a gente queria mostrar alguns dados sobre a doença de Parkinson aqui no Brasil, que justamente foram enviados para a gente pela Asparmig, relativos aos anos de 2021 a 2023. Olha só alguns números e alguns dados que a gente vai ver aqui na tela. Olha, o número de internações foram 2.700 entre 2021 e 2023, sendo que elas vão aumentando um pouquinho aí ano a ano. Em termos de região do Brasil, a região sudeste, que é a mais populosa, tem o maior número de internações. O perfil, ou seja, a idade das pessoas, a maior parte, 734 de 60 a 69 anos, 705 de 70 a 79 anos e 544 com 80 anos ou mais. Uma coisa que chama atenção é a questão do sexo, né? 60% das pessoas internadas com Parkinson são do sexo masculino e 40% do sexo feminino. Os fatores de risco seriam a idade mais avançada, a exposição a pesticidas ou metais pesados que o Tiago colocou e o histórico familiar. E comorbidades comuns, a gente já começou a falar um pouquinho aí, a depressão, os distúrbios do sono, demência, infecções e efeitos colaterais de medicamentos. Desse quadro aí, Tiago, o que a gente pode chamar mais atenção? O que você gostaria de destacar aí para a gente poder falar um pouco mais, explicar para quem está nos assistindo um pouco mais sobre a doença? Acho que o que chama mais atenção primeiro é a predominância do sexo masculino, né? E a explicação para isso a gente ainda também está buscando, mas pode ser por fatores ambientais, como a gente comentou sobre exposição a pesticidas, metais pesados. Então, a questão ocupacional pode interferir, isso é um dado muito interessante. Esse aumento das internações progressivo, provavelmente, ele é em decorrência do aumento da incidência da doença, mas também aumento do diagnóstico. Acho que a gente hoje está cada vez mais estabelecendo ferramentas para dar mais diagnósticos. Então, isso pode justificar esse aumento importante no número de internações, né? Outro fator que pode influenciar nas internações é o acesso a tratamentos, né? Então, a gente sabe que pacientes que estão em tratamento subotimizado, eles têm maior risco de internação.
Subotimizado seria o quê? Não está da maneira correta? Não está sendo tratado da maneira adequada, né? E aí nós temos as interações medicamentosas, que foi comentado aqui como comorbidade, né? Que tem os efeitos colaterais das medicações. Então, isso a gente tem que destacar. E aí, outro dado que chama atenção é essa predominância da idade, né? Do perfil de idade. O fator idade, ele é um dos principais fatores de risco para desenvolver a doença de Parkinson, né? Então, realmente, pessoas com maior idade têm maior probabilidade de desenvolver a doença e também de ter internações. Janete, você falou que você foi diagnosticada cedo, né? Ou seja, existem também os casos de pessoas que têm o chamado o Parkinson precoce, não é isso, Thiago? Isso. Como é que é isso? Você conhece muitas pessoas que estão nessa situação? Muitas pessoas. E tiveram a mesma dificuldade do diagnóstico que você, ou hoje esse diagnóstico, como o Thiago está colocando, ele está mais preciso, vamos dizer assim? Não sei se ele está mais preciso, ele está mais frequente. Então, o que eu acho assim, acontece porque a conscientização que a gente busca é justamente isso. No mês de abril, que é o mês de conscientização, é mostrar às pessoas que têm recursos, que precisa procurar médico, que não é simplesmente tratar de qualquer forma, é buscar médicos que sabem. Bom, a dificuldade, vamos falar, nós estamos falando para um universo de pessoas. Então, pessoas que têm, como eu tenho condições de pagar o médico, eu tenho condições de buscar um tratamento multidisciplinar. Então, para essas pessoas, a vida é mais tranquila, desde que ela busque, depende dela. Agora, quando é a maioria das pessoas que não tem conhecimento sobre a doença, não tem acesso a neurologista com especialista em distúrbio do movimento, não tem acesso ao tratamento multidisciplinar, o sofrimento é muito grande. E aí eu creio que essas internações têm muito a ver com isso. Essa falta de informação, falta de apoio das políticas públicas, muito falta de apoio. É esse ponto que eu queria chegar e já perguntar direto para o Thiago. Como é que está o SUS nessa história? Ou seja, uma pessoa que não tem realmente condições, mas que vai apresentar esse tipo de problema. O SUS tem profissionais preparados para dar esse diagnóstico? Tem os medicamentos suficientes para oferecer? Como é que funciona isso? Nos grandes centros ainda existem locais em que as pessoas conseguem ter acesso. Por exemplo, o Hospital das Clínicas da UFMG é um local que tem especialistas em distúrbios do movimento e que conseguem fazer um acompanhamento adequado. Mas a gente sabe que nos interiores nós não temos esses profissionais disponíveis. Mesmo nos grandes centros, são poucas as instituições que têm profissionais especialistas em distúrbio de movimento. Então, realmente, é um perfil de paciente que precisa de um perfil de profissional e que, infelizmente, ainda tem pouco disponível na rede pública. Sobre os profissionais que trabalham com distúrbios do movimento. Agora, sobre equipe multidisciplinar, menos ainda, né? Então, nós estamos falando de profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, educação física, terapia ocupacional, nutrição. Ou seja, a gente está falando, psicólogos, nós estamos falando de uma série de profissionais que precisariam de um preparo específico e nós realmente não temos isso disponível de maneira ampla. Sobre o tratamento, nós temos sim na rede pública ótimos medicamentos, disponíveis pela rede pública, tanto municipal quanto estadual, até atualmente no âmbito federal com a farmácia popular. Né? Então, a gente tem, sim, vários medicamentos que permitem um tratamento adequado da doença, mas, eventualmente, a gente acaba lançando mão de terapias que não estão disponíveis, que são bem infrequentes. A gente realmente precisa de mais políticas públicas, isso é uma coisa óbvia, e para quem vive a doença é muito importante a gente entender isso, que a gente precisa de mais políticas públicas voltadas não só para a conscientização, mas para o acompanhamento profissional especializado, o tratamento multidisciplinar e acesso às terapias mais avançadas. Mais recentemente, por exemplo, a cirurgia de DBS, de estimulação cerebral profunda, foi incluída no SUS. Então, a gente já tem esse procedimento, por exemplo, para pacientes com doença em estágio mais moderado ou que tem complicações motoras relacionadas à doença, mas a gente precisa, sem dúvida, de mais políticas para poder melhorar o atendimento dos pacientes. Perfeito. Janete, a gente está caminhando para o finalzinho. No início, um pouquinho antes do programa, você estava falando que a questão do número de pessoas que hoje têm Parkinson no Brasil é uma estimativa superada e que é difícil até da gente calcular, né, quantas pessoas tem. Como é que é isso? Em outros países já é mais fácil se calcular, é mais preciso? E o que precisaria no Brasil hoje
para o doente de Parkinson ter uma qualidade de vida melhor, ter um diagnóstico mais fácil, ter um tratamento mais acessível? Qual o recado que você daria aí para as nossas autoridades e para as pessoas que eventualmente estão assistindo e que podem estar com a suspeita de que podem ter a doença? Não, mas que desafio, que tamanho de colocar essa certeza. Vamos tentar aos pouquinhos, vamos ver. Então, primeiramente, eu digo assim, o país que eu acompanho, que é a Espanha, eu já estive lá e já conheci o sistema de atendimento. Então, eles soltaram agora recentemente para o mês de abril, que é o mês de conscientização, uns números já exatos. 187 mil pessoas na Espanha têm. Esse dado foi ontem que eu tive a informação. Então, esse eu posso afirmar que realmente eles conseguiram mudar e conseguiram um censo. Então, é 187 mil na Espanha. Proporcionalmente, Brasil, eu não vou fazer essa conta de cabeça porque eu não consigo, mas por baixo nós estamos quase chegando a 1 milhão. Uhum. Isso contando que nem todo mundo tem o diagnóstico. As regiões como o Nordeste, o Norte do país, o Centro-Oeste, são lugares que não chega informação sobre a doença, não tem médico especialista. O Tiago falou que ele foi muito otimista. Ele falou que nós temos acesso, sim, mas é muito pouco, né, Tiago? Então tem que melhorar demais, né? Sem dúvida. O interesse pela área só vai surgir quando tivermos essa demanda. Então, se a demanda for grande, mais profissionais vão investir a sua carreira. Enquanto não tiver, os profissionais não vão se sentir motivados a trabalhar. Então, é uma falta, uma carência muito grande de profissionais. Mas eu sei por quê? Porque a demanda ainda não apareceu. É um iceberg, né? Entendi. Só se conhece uma parte Pedacinho. e a outra parte ainda está submersa, vamos dizer assim, Tá. para poder ser... Então, a informação é um processo cíclico. Você manda a informação faz a pessoa cobrar e cobrança vem ações, vem política, vem mais formação médica. E eu acho que as coisas precisam caminhar, pelo menos a médio e longo prazo. Pois é, mas você acha que não está caminhando como deveria, vamos dizer assim? A associação tem quase 15 anos de existência. Poucas pessoas sabem sobre a associação. E aí eu falo, uma associação que atende 87 pessoas com R$9 mil mensais. Eu tenho 17 profissionais, mestrado, doutorado, e tudo isso eu ofereço por R$240 mensais. E sem ajuda de nada. entidades, Cada nem nada. associado contribui com 240, que é o suficiente para pagar 3 pessoas que trabalham internamente e 17 profissionais que trabalham de forma voluntária. Senão eu não teria condições de atender as pessoas. Situação complicada. Tiago, finalzinho também, que é o último recado que você gostaria de dar ou algum comentário a respeito do que a gente conversou aqui? A Janete tem toda a razão em colocar essa deficiência que a gente tem. O Brasil é um país muito grande, né? Um país continental. Então é claro que a gente tem uma deficiência muito grande nos grandes centros também. Eu comentei aqui que a gente tem alguma estrutura disponível, mas é bem claro isso, como eu falei, aqui dentro de Belo Horizonte, né? Uma capital, nós temos um local ou 2, por exemplo, a Santa Casa tem uma estrutura, todas as clínicas, mas nos postos de saúde, por exemplo, os pacientes não têm acesso a isso, né? Então, frequentemente, esses pacientes têm que recorrer a consultas privadas, né, para ter acesso a um tratamento de qualidade. Então, essas políticas públicas de conscientização, principalmente, eu acho que assim, nós temos que desestigmatizar a doença em primeiro lugar, né? Então, tirar um pouco do impacto do diagnóstico, porque os pacientes têm que ter acesso aos tratamentos adequados. Então, se eles souberem que a doença hoje, por exemplo, não muda a expectativa de vida quando bem tratada, quando bem acompanhada, e se esses pacientes tiverem acesso a esses tratamentos, nós vamos melhorar a qualidade de vida desses pacientes, das famílias, né? E a gente está falando de um número crescente de pessoas. Então, assim, de fato, a gente tem uma carência, a gente tem uma necessidade, mas a gente tem muito que desenvolver em termos de políticas públicas e muito que desenvolver em termos de conhecimento mesmo. Até mesmo conhecimento para outros profissionais que estão acompanhando esses pacientes. Então, treinamento desses profissionais que estão lá na ponta, né? Que estão ali fazendo atendimento primário, né? Desses pacientes que estão nos postos de saúde, que estão, né, nos hospitais regionais, para eles terem um tratamento e um encaminhamento adequado.
eu acho que a informação é, sem dúvida nenhuma, a principal ferramenta para a gente melhorar isso. A Asparmig faz um papel absurdo nesse sentido. Então, eu gosto muito de falar da cartilha que a Asparmig tem sobre os direitos do paciente com Parkinson. Né? Então, se acessar o site da Asparmig, vai ter acesso a essa cartilha. Eu passo para todos os meus pacientes, porque os pacientes não sabem nem os seus direitos. Então, assim, há muito o que crescer, o que desenvolver. A Asparmig faz um papel absurdo nisso e nós, profissionais, precisamos capacitar cada vez mais pessoas para isso. Perfeito. Quer complementar? Sim, vamos conscientizar? Dia 12, lá no Parque Municipal, nós temos uma corrida, um evento que tem uma corrida. 10 quilômetros, 5 quilômetros, caminhada de 2. Vou convidar todo mundo para participar conosco. É um evento muito bonito e que tem um significado muito grande. Ele começou em 2012. Foi o primeiro movimento de conscientização nas ruas pela doença de Parkinson. Né? Eu trouxe da Espanha, faz exatamente 12, já tem 12 anos, né? Mas eu tive que parar durante a pandemia, então retomando. É o Run for Parkinson Brasil. Vai acontecer em Joinville e Belo Horizonte. E estamos caminhando para Porto Alegre, Rio de Janeiro. E vamos ver se mais outras cidades resolvem fazer também. Perfeito. Queria agradecer muito a Janete, queria agradecer muito ao Tiago, agradecer a você que nos acompanhou. O Panorama de hoje termina aqui. Nós conversamos um pouco sobre a doença de Parkinson. Se você quiser rever essa entrevista, basta visitar o portal da Assembleia. E os principais trechos da conversa estão em nosso podcast nos diversos tocadores de áudio. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.